Pai querido, nós queremos te louvar nessa manhã pelo privilégio de podermos nos reunir com um exército de mulheres para estabelecer os céus na terra. Pai, obrigada por cada mulher que se despertou, que o Senhor despertou nessa manhã para fazer um movimento de oração, de intercessão, de fé. Mas eu te agradeço também porque o Senhor liberou uma palavra para cada uma de nós, para nos fortalecer, para nos tirar de situações limitantes, para estabelecer em nós os teus propósitos. Eu te agradeço. Abençoo cada pessoa aqui nessa manhã, cada família representada, cada bairro, território representado, seja em Belo Horizonte, fora de Belo Horizonte. Ó Deus, que a tua nuvem de glória possa estar sobre cada uma de nós, sobre nossas famílias, sobre esse momento, conduzindo cada palavra que vai ser liberada, porque o Senhor conhece a necessidade das famílias aqui representadas. O Senhor conhece, ó Deus amado, o estado em que cada pessoa está e que tem clamado ao Senhor. E eu creio que o que nós vamos liberar hoje é uma resposta dos céus, para cada uma que crer que é uma resposta dos céus. E assim será, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Eu creio que será uma resposta. Se vocês me acharem um pouco brava, não é por vocês, para nós resistirmos a estruturas que têm nos confrontado, né? Então, vamos lá. Eu quero comentar com vocês e trazer aqui para nós orarmos depois, texto bem conhecido, está em Joel 2, tá? Nós vamos ver Joel 2. Vou dizer já o versículo aqui. Peguem, removam agora toda distração, porque a distração, né, como nós ouvimos, a distração rouba a unção. Então, tire agora toda distração, toda desatenção e tudo aquilo que possa. Eu sei que a gente aproveita, às vezes, para lavar uma vasilha, para fazer um café da manhã enquanto está ouvindo. Ótimo, é maravilhoso. Mas se você puder sentar e acomodar-se para ouvir plenamente a palavra, é bom, tá bom? Glória a Jesus. Muito bem. Então, Joel 2, a partir do versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso na sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse ao povo: Eis que vos envio trigo, o mosto e o azeite, e deles sereis fartos. E eu vos entregarei mais, não vos entregarei mais ao opróbrio entre os gentios, mas removerei para longe de vocês o exército do norte e os lançarei em uma terra seca e deserta, na sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temam animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vocês, filhos de Sião, se regozijarão e se alegrarão no Senhor, porque Ele vos dará a justa medida, a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a chuva temporânea serôdia, e as suas eiras se encherão de trigo, e os seus lagares transbordarão de moço de azeite. Eu vos restituirei os anos que o gafanhoto consumiu, o gafanhoto cortador, migrador, devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Em outra tradução fala, o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta. E comereis abundantemente e vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus,
que procedeu para com vocês maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Essa foi a versão CF, mas eu vou deixar aberta aqui a, a NVI também, para que a gente possa lançar mão também dela, tá? E em outra, nessa versão NVI, no 25, fala: assim vos restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Então, nós temos aqui algo muito importante. Nós temos aqui tanto no aspecto físico, no aspecto material, nós temos aqui uma proporção, nós temos aqui uma progressão, quanto no aspecto espiritual. Aquelas pessoas que hoje, para nós também, enfrentaram ou estiveram em contato na sua família, no seu meio, no seu território, com pessoas que enfrentaram essa progressão de destruição, de ataque. Então, nós vemos ali a menção de alguns tipos de gafanhoto, quando eles já estão desenvolvidos, mas também na tradução que eu disse, tem uma progressão de lagarta, vou retomar aqui, de lagarta, pulgão, locusta, gafanhoto, como se fosse as fases desse gafanhoto. Mas também nós temos representada a ação deles. Então, nós estamos vendo ali uma ação começando como uma larva, uma lagarta, um vermezinho, para depois se expandir e virar um gafanhoto. E ali, quando está nessa estrutura de gafanhoto, nós vemos também a dimensão de ataques. E quando diz ali, restituirei os anos consumidos por gafanhotos, esses anos consumidos são anos sem colheita, ou anos em que a colheita foi fraca, foi frágil. Então, aquele ano em que se espera, por exemplo, né, para quem trabalha no campo e tal, aquele ano que se espera que haja um campo de milho, de trigo, frutas, e aí vem aquele fruto mirrado, aquela espiga sem muitos grãos. Então, esse é o simbolismo dos anos consumidos, os anos sem prosperidade, os anos sem uma colheita farta, anos em que houve minguar de recursos. Algumas pessoas eu já ouvi dizer e contar dos seus testemunhos, das suas vidas, dizendo: a minha família era uma família próspera. Tem aqui algumas vizinhas, minhas vizinhas, assim, né, que moram no mesmo bairro, elas dizem que, me parece, os avós tinham terras e terras. Uma delas ainda tem, mas aquilo minguou, aquilo sumiu ou foi sendo perdido, ou virou apenas terra improdutiva, perdão. E você pode, talvez, verificar isso na sua história, ao longo dos anos, na história da sua família. Talvez você tenha aí a percepção, ou saiba, que todos moravam em casas próprias, construídas, às vezes, ali pelos avós, e hoje todos moram de aluguel. Não que morar de aluguel seja ruim, isso é até uma forma de investimento em alguns casos, tá bom? Mas só para ter uma ideia da progressão. Os pais dos meus pais tinham um casarão em tal lugar, um casarão que foi tombado,
E hoje os filhos moram em barracões, nada contra, só estou mostrando essa progressão, ok? Porque isso que estava acontecendo ali em Joel, uma progressão de perdas, uma progressão de ataques, e que foi minando a energia, o vigor financeiro, físico, emocional, e talvez você perceba essa progressão também na sua vida, com perdas, ou talvez não tenha havido essa perda de imóvel, por exemplo, mas daquilo que havia dentro do imóvel. Houve tempos em que a minha despensa ficava abarrotada a ponto de eu ter para distribuir. Ela falou alguma coisa do meu nome? Não. Houve tempos em que a minha, seja geladeira, ou o que for, havia um tempo de muita fartura, talvez você se lembre disso. Mas hoje em dia, e eu não estou dizendo só de um tempo, de um governo e tal, porque essas coisas também, sem problema, Gislaine, não é só questão, não estou falando sobre isso, tá? Eu sei que há essa influência. Abra os seus ouvidos espirituais, a sua mente espiritual, para que você perceba. Porque se não ouvindo essas coisas na sua mente, às vezes você acha até que eu estou falando especificamente para você, que eu sei da sua vida, que eu sei o quê. Abra a sua mente como o Espírito Santo falando ao seu coração. E não eu, porque eu pedi ao Senhor, o que o Senhor quer falar amanhã com as mulheres. E eu não tinha a menor ideia de falar sobre essa palavra, mas veio tão forte no meu coração, no meu espírito, que eu tive a sensação e a convicção de que o Senhor está trazendo resposta especificamente para algumas pessoas, respostas específicas nessa manhã, diante de algumas orações, diante de algum clamor, e para nós todas aqui. Nós vamos ver aí no texto que eu li a presença do gafanhoto migrador. É um dos nomes que aparece aí. Esse é um tipo de inseto que muda de fase, muda de comportamento. Talvez você não consiga perceber com clareza, mas, bom dia, Cris, mas o seu espírito vai absorver isso, o seu espírito vai absorver, porque a ação do gafanhoto migrador é muito mascarada, vamos dizer assim, quando há escassez em uma determinada região em que ele está, que ele está agindo, ele muda de formato e de comportamento para fazer os seus movimentos. Veja que espiritualmente vai falar às vezes, demônios que se mascaram. Ontem nós ouvíamos sobre isso de uma ministração que a pastora dizia, talvez você esteja na mesma guerra, nas mesmas batalhas, mas você já não pode mais usar as mesmas armas. O Senhor está trazendo armas novas, porque a ação do inimigo, que é cíclica, que é de ciclos em ciclos, essa ação pode vir disfarçada, como nós vimos ali do migrador, que muda de cor, de formato, para se adaptar às questões, às necessidades. E você começa a perceber algo estranho, e você começa a perceber que alguma coisa está começando de novo, que uma voz está se levantando de novo, mas parece diferente, parece vinda de pessoas que você nem pensava, e de repente, você começa a ver um quadro. Pode ser essa ação de um migrador, de um gafanhoto que vem para trazer ciclos de perdas e que já se instaurou em algumas casas aqui, em algumas famílias, esse ciclo de perdas e que você começa a ver, às vezes, que os recursos financeiros não atendem, não acompanham, e vários acontecimentos para que isso seja aumentado. Nós vemos também aí o gafanhoto, cortador, nem todas as versões têm a mesma, tá? O gafanhoto, só voltando, o gafanhoto migrador tem a ver
da forma como eu enxergo nesse momento, tem a ver com as histórias geracionais, com as estruturas geracionais que nos avós atuavam de uma forma, nos pais atuavam de uma forma, e que vem atuando de uma forma, parece que é muito seu, parece que é muito da sua casa, mas tem a ver com o que passou nas gerações passadas. É o mesmo migrador, só que está disfarçado. É o mesmo migrador que começou a trazer perdas, danos, roubos e outras situações, e que agora se manifesta também na sua casa, na sua família. E que você precisa estar atenta e perceber essa ação do migrador. Nós vemos aí também a ação do portador, que, na verdade, seria a primeira fase para trazer uma crise, para trazer uma mudança, e significa, simboliza também aquilo que vem de forma pequena, de uma forma limitada, mas que vai ganhando proporções. Às vezes, uma compra que você fez e que faltou recursos ali, e aí você não conseguiu arcar, e aquilo virou uma bola de neve, e virou uma dívida, virou alguma perda nesse sentido, porque vem nessa forma de gafanhoto migrador. Nós vemos a presença do gafanhoto destruidor. Em outra versão, não me lembro qual seria aí o destruidor, mas na versão que eu estou lendo aqui, destruidor. O gafanhoto destruidor tem muito a ver também com a forma como eu percebo aqui, quando o povo de Israel estava no deserto, e houve murmuração, houve reclamação, houve um descontentamento sobre a saída do Egito e a forma como eles estavam vivendo, e ali diz que o anjo destruidor veio sobre essas pessoas. Então, o gafanhoto destruidor, que talvez poderia até ser chamado de anjo destruidor, vem como uma forma de manifestação a partir da murmuração, da reclamação, do não considerar os caminhos de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor. E, às vezes, nós não percebemos essa ação. A gente, no frio, fica encolhidinha na cama, né? E, às vezes, tem aquela vontade de não levantar e tal. E aí eu estava assim, já tinha colocado o despertador, aí eu falei, deixa eu levantar, eu vou enfrentar o frio aqui, e comecei a me movimentar, e nisso me veio esse desejo de agradecer. Eu falei, Pai, obrigada pelo movimento, pela mobilidade, por eu poder andar aqui. Pai, permita que... devastador, obrigada, Sônia. Permita que minhas pernas sejam fortalecidas, que os meus membros inferiores sejam renovados, para que eu possa caminhar, para que eu não dependa de uma cadeira de roda ou de outro sistema. Eu comecei a declarar e agradecer sobre isso. Então, veja que é possível substituir a murmuração, a reclamação, o descontentamento, por observações simples do dia a dia, dos movimentos que nós fazemos, da capacidade de mastigar, de ter o processo digestivo, a deglutição, todo esse sistema funcionando, ouvidos, olhos, e por aí vai. Então, para que substituamos o que é reclamação, o que é murmuração, e possamos remover essa obra do gafanhoto destruidor. Você conhece a sua família, você conhece a sua casa, você sabe como foram pai, mãe, tios, tias, se eram dados à murmuração, se eram dados à reclamação, se eram dados à fofoca, o que seja. E nisso criou-se uma atmosfera para destruidor. Talvez você tenha na sua lembrança memória de pessoas que compraram eletrodomésticos, mas que rapidamente estragou, que compraram fizeram uma compra para isso e aquilo, e a coisa se perdeu. Seja um liquidificador, seja uma cafeteira e tal, nossa, estava funcionando, de repente parou de funcionar. Muitas vezes é uma ação do destruidor.
E nós temos aí também a ação do devorador, que nós conhecemos muito bem, porque Malaquias vai falar também do devorador. Essa é uma ação própria de circunstâncias em que os dízimos, as ofertas não são honradas, principalmente o dízimo. Nesse ponto aí, não há muito o que dizer em termos de gerações ou em termos de migrações. Nesse quesito aí, né, de ação de gafanhoto, a palavra fala por vossa causa, pela vossa ação, pela sua ação de fidelidade, eu repreenderei o devorador. Então, esse devorador é removido, porque ele vem justamente, vocês já ouviram, uma enfermidade que surgiu do nada e que gasta recursos. E não vou dizer que todas não, tá? Mas pode acontecer. Uma coisa, como eu falei, que você estava conversando e fazendo e usou os recursos e, de repente, começa a minguar, começa a se perder. E aí precisa restaurar os dízimos para que haja a remoção da ação do devorador. E o que nós vamos orar aqui é que, se você já alinhou, se você já começou a restaurar o seu propósito nos dízimos, talvez fiquem marcas e fiquem esses gafanhotos silenciosos ali, mas que nessa manhã vão ser removidos em nome de Jesus, porque estão tentando minar a sua saúde financeira, a sua saúde econômica, emocional. São gafanhotos que vêm tentando cortar e chama. Parece que aquelas perninhas dele têm umas como falam, aquelas, como se fossem umas faquinhas ali, né? Alguma coisa assim, nas perninhas dele. Poxa, tentei ajudar alguém a entrar aqui, mas a pessoa saiu. Se souberem quem é... Aqui, ó, deixa eu tentar... Muito bem. Então, parece que tem aquelas perninhas ali que dá essa ideia de cortar. Perninhas, deve ser tentáculos? Como se fosse, mas aquelas... nossa, menina, de vez em quando foge as palavras. Mas umas cerdas, né? Umas cerdazinhas assim. Não vou mostrar aqui a imagem, não, bom dia, porque senão vai pesar. Mas ele tem como se fossem faquinhas nas perninhas, assim, que você vê de perto. Isso aí dá ideia de portadores. E é essa ação que nós estamos combatendo nessa manhã, rapaz. Essa ação sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus recursos. E quando nós entramos nesse processo, que parece um redemoinho, né? Quando nós entramos nesse processo, as perdas começam a acompanhar de tal forma que é difícil recuperar, a não ser pela intervenção do Senhor. E é um processo para nós mergulharmos em nós mesmas, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e no nosso coração, para que nós possamos verificar uma serrinha, isso, Carmen, umas serrinhas, parece umas serrinhas nas patinhas ali dos gafanhotos, nas perninhas dos gafanhotos. Isso ele vai cortando ali toda a colheita, e essa é uma época de colheita, mas que nós precisamos ter os nossos olhos abertos para ver onde esses gafanhotos vieram cortando. Acho que deu uma travada aqui. Cortando recursos. Voltou? Voltou. Cortando a saúde. Minguando. Entendem? O Espírito Santo possa completar aquilo que eu não estou sabendo, colocar, porque é uma situação séria. Neste tempo, como eu falei, o Senhor está levantando as mulheres, não mulheres feministas, mulheres que querem ser superior aos homens, não, mas mulheres que entendem a sua posição no reino,
E uma das posições das mulheres no reino é uma posição de sustento financeiro, assim como nos tempos de Jesus, em que as mulheres financiavam a caminhada de Jesus. Nós temos alguns nomes colocados ali na palavra. São mulheres, eram mulheres prósperas, mulheres cujos maridos também eram prósperos, e elas usavam ali os seus recursos para a obra. E eu já quero declarar que nós somos essas mulheres que teremos condições financeiras não só para saciar as nossas necessidades, ou sonhos, ou realizações, mas para entendermos os tempos e investirmos no reino, investirmos naquilo que precisa ser feito. E coisas que estão ao nosso alcance, muitas vezes, ou que há pessoas fazendo. Você vê pessoas fazendo e você pensa assim, poxa, eu queria fazer uma doação de 10 cestas básicas para essa campanha, não só para uma campanha ali que já tem abastança, mas para campanhas que você vê que está minguando, que precisa de recursos, que precisa de atenção. Mas nós estamos tantas vezes com a nossa mente limitada, com uma mente escassez, uma visão escassa, uma visão de limitação financeira. Nós precisamos confrontar isso em nome de Jesus. Eu não posso aceitar isso na nossa história, na nossa vida, tendo um Deus farto, um Deus poderoso, um Deus próspero, ao qual nós servimos. Nós somos filhas, nós somos abençoadas, nós não podemos viver debaixo de uma opressão financeira. Nessa manhã, o Deus da restituição vem para restituir a sua vida e a minha vida, em todas as perdas, em todos os danos, em tudo aquilo que o diabo está sugando ao longo das nossas vidas, em nome de Jesus. Não é possível aceitarmos essas situações. Que nós nos levantemos em nome de Jesus, não só financeiramente, mas na saúde. Meu Deus, eu não posso aceitar que o minar da saúde nos leve a ficar de cama, nos leve a ficar limitadas de hospital em hospital, de remédio em remédio. Nós amaldiçoamos essas enfermidades que têm roubado, que têm sugado, em nome de Jesus. Essa é uma manhã de restituição. Se você estava esperando restituição, essa é uma manhã que o céu se abre em restituição, que eu libero uma voz profética nessa manhã para restituição na sua vida e na sua casa, na sua família, não só de bens financeiros, não só de bens materiais, mas de paz, de saúde, de alegria, de conforto, mas também de uma responsabilidade para com o reino, para com o chamado de Deus. Em nome de Jesus. Quanto eu tenho visto isso, minhas irmãs, e não tomem como uma cobrança ou como uma propaganda, mas quanto eu tenho visto isso, minhas irmãs, quando eu mando a propaganda, o anúncio de um curso que eu vou fazer, e as pessoas veem o preço, veem o valor, e elas fecham o coração. Meu Deus, isso precisa ser mudado. Uma coisa é não querer no momento, é não estar disponível para fazer. Uma coisa é não conseguir acompanhar, porque já tem muitos trabalhos na igreja, já faz muitos cursos. Isso é uma coisa. Mas outra coisa é se ver paralisada pelos recursos financeiros. Oh, meu Pai, nós não podemos aceitar isso mais. Nós não podemos aceitar, porque os movimentos que o Senhor traz, seja de conferência, seja de um curso, seja de uma movimentação, são únicos, são únicos. E eu digo para mim que estou no desafio de fazer a inscrição agora para a nossa conferência em agosto, e eu preciso dos recursos, e vou fazer, independente de recursos ou não, eu vou fazer a minha inscrição, porque eu não vou ficar fora de movimentos celestiais, de movimentos proféticos. Eu discerno que é a hora de eu estar em determinados lugares, e eu não posso deixar de estar em determinados lugares, porque sempre foi assim a minha vida. Minha irmã, que Virgínia, sabe disso, porque ela também sempre foi desse movimento. Nós estávamos onde havia o fogo do Senhor descendo. Nós participamos de movimentos de avivamento, nós participamos de conferências.
Eu lembro que nós deixamos nossos filhos com a minha mãe na casa dela, ali perto da Lagoinha, para nós participarmos de uma conferência profética que teve ali, acho que no ano de 2000. E o Senhor tem honrado isso, o Senhor tem abençoado as nossas vidas, porque nós nos movimentamos, nós nos movemos, que você não deixe mais de se movimentar, não deixe mais de se movimentar por causa da carência, da falta. Não vou nem aprofundar, porque no curso eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, minhas irmãs, não falo contra vocês, não falo contra a sua vida, eu estou falando a favor de você, eu estou falando a favor da sua casa, da sua família. É um tempo, em nome de Jesus, que as suas mãos serão cheias de riquezas. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o seu trabalho, abençoe as suas vendas, abençoe a sua produtividade. Porque esse é um tempo que o Senhor quer trazer essa cura sobre as nossas vidas. Cura sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É um tempo de confissão, é um tempo de arrependimento, é um tempo de alinhar as nossas vidas, mas também é um tempo de viver o sobrenatural do Senhor. É um tempo de viver o sobrenatural. Meu Deus, meu Deus. Uma reunião que eu participo, um congresso que eu vou, uma ministração impacta a minha mente de tal maneira. A conferência do ano passado, nunca mais fomos os mesmos, de setembro para cá. O acampamento que eu fui, nunca mais. São marcas nas nossas vidas que mudam a nossa estrutura, mudam a nossa percepção. Lá esquentou. Meu Deus, é o fogo também, né? Não pode aceitar isso na sua casa. Não pode, na sua casa, aquilo que está te tirando de um movimento. Mas que seja silenciada nessa manhã a voz do migrador, do cortador, do assolador, do destruidor, em nome de Jesus. Nós vamos fechar as portas para essas limitações na vida do seu esposo. Ele se levanta em nome de Jesus, e eu declaro que ele se levanta como um provedor cheio de recursos, que tudo que estava minguado na vida dele seja removido em nome de Jesus. Toda paralisia financeira na vida do seu esposo, ou da sua família, ou dos seus pais, eu não sei quais são os familiares, tudo que estava limitando, eu declaro em nome de Jesus que essas estruturas limitantes se quebram, o medo se quebra, o medo financeiro, o medo do futuro se quebra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, tenho sido tratada, estou levantando com autoridade nessa manhã, porque eu tenho sido tratada para que todos os altares caiam do meu coração, para que Dagom caia no meu coração, na minha mente, para que Mamon não tenha mais as suas estruturas na minha vida, no meu coração. É uma batalha contínua e constante. Mas não começou em derrota, começou com eu entregando todos os recursos que eu tinha em uma temporada. Isso no começo de 2025, todos os recursos, o Pai sabe o quanto você entregou, semeou, ofertou, dizimou, participou, orou, abençoou. E como que ele teve misericórdia para começar tratar o seu coração. Eu tinha medo financeiro, eu morria de medo financeiro, mas hoje eu confio no Deus que provê todas as coisas. E isso tem sido tratado, não é fácil, são momentos que a gente passa por vergonha. A gente passa por vergonhas, e ali falou, o meu povo não passará mais vergonha. Em nome de Jesus, as estruturas de vergonha cairão. É o tempo para tratar a nossa alma, o nosso coração, para que quando o Senhor comece a derramar de forma abundante, nós não estejamos em orgulho, nós não estejamos em vaidade, nós não estejamos achando que é o nosso braço. Essa semana eu tive uma oportunidade de falar para uma pessoa, e ali eu já ia começar a falar que a experiência que eu tive por tantas mulheres me permitiam agora fazer uma análise, mas naquele momento o Espírito Santo veio assim, forte,
E eu interrompi essa fala e eu disse: o Espírito Santo traz luz, o Espírito Santo é que me faz enxergar, o Espírito Santo é que descortina, o Espírito Santo é que mostra que não é na nossa força, não é na nossa habilidade, mas nós não podemos mais aceitar esses pesos nas nossas casas, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Essa é uma manhã de restituição, como eu declarei, porque a palavra do Senhor veio dizendo, e eu quero proclamar isso: regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, porque Ele que faz descer a chuva, as primeiras e as últimas chuvas, aquela para crescer os frutos e aquela para fazer frutos bons, produtivos. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Os lagares transbordarão, vinho representa alegria, vinho representa a finalização de um processo, vinho representa o poder de transformar algo em algo produtivo, algo que não era tão produtivo em algo produtivo. Aqui fala azeite fala do Espírito Santo, fala da unção, fala também de processos, fala de multiplicação. Fala das eiras que se transbordarão, e restituirei esses anos. Só o Senhor pode restituir anos que foram perdidos, anos gastos com remédios, anos gastos com conselhos, anos gastos com isso, com aquilo outro. Só o Senhor pode restituir esses anos, e eu declaro em nome de Jesus que os seus anos são restituídos, que aquilo que você esperava talvez fazer em 5 anos se transforma em 5 meses, aquilo que precisaria de 5 meses se transforma em 5 dias, a cura que está sendo esperada vem em nome de Jesus, recursos vêm, auxílio vem, mãos vêm para te ajudar, para te apoiar nessa jornada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A sua vida é uma bênção, você é uma mulher que nasceu para ser próspera, você talvez já tenha a mente de prosperidade, mas tenha sido engolida nesse processo. Você gosta de coisas boas, você gosta de objetos bons, de roupas boas, você gosta de dar boas ofertas, mas isso tem sido engolido na sua vida. Mas eu quero declarar que toda mentalidade de pobreza, toda mentalidade de escassez, de falta, de carência, é removida em nome de Jesus. É removida em nome de Jesus. Deixa eu deixar a pastora Virginia falar, talvez completar aí com alguma coisa que ela queira, para que nós possamos orar nessa manhã. Eu pedi ao Senhor que eu falasse menos, mas glória a Deus. Pastora Virginia, quiser acrescentar. Oi, bom dia, Paz. Espera aí. Espera aí que tá sumindo aqui, eu tô querendo falar. Espera aí. Amém. Glória a Deus. Então, dentro disso tudo, a gente vê uma promessa do Senhor, né? Mesmo diante daquilo que o gafanhoto fez, né? Os gafanhotos, migrador, destruidor, cortador, a gente vê no final ali uma promessa de Deus: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Então, existe uma promessa. Então, quando a gente vê a promessa, a gente pensa o seguinte, que não vai ficar assim. Não é algo que vai permanecer dessa forma. Porque mesmo diante de tudo que aconteceu, de toda a destruição, Deus estava falando para o povo ali que existia essa promessa aí de restituir. E depois ele fala, né, que comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que houve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado.
Sabereis que estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. Meu povo jamais será envergonhado. Então, a gente vê que Deus estava ali também cuidando do povo e trazendo essa realidade que não ia ficar para sempre. Você não ia permanecer. E ali, e mostrando que é Ele, né? Tudo vem do Senhor, né? Tudo vem dele, tudo começa nele, tudo termina nele. Mesmo que venha, né, as lutas, as dificuldades, as escassez, há essa promessa de restituição. E André até falou aí a respeito de oferta, de dízimo, que é algo que nós temos que selar também no mundo espiritual. Não que é uma barganha com Deus, né? Se você dá, Ele vai te dar. Não é isso. Mas existem princípios, né? A palavra de Deus tem princípios. E um dos princípios é este também, da gente ser fiel naquilo que Deus está dando, né? Naquilo que Deus tem colocado na sua mão, em tudo, né? Nós sermos fiéis a Deus. Porque para o inimigo agir nas nossas vidas, ele tem que ter brechas, né? Brechas, ele tem que ter legalidades. Então, muitas vezes, a gente dá essa legalidade, né? Como foi falado aí, com a murmuração, com o descontentamento, e também de não priorizar o momento de ofertar, de dizimar, né? São princípios que nós temos que não deixar essas portas fechadas, porque o inimigo vai entrar justamente aí, aonde existem essas brechas, né? E também quando ele fala aqui dessa restituição, precisa exercer dentro de nós um arrependimento, né? Um arrependimento de voltar. Muitas vezes aqui nós vimos que o povo de Israel estavam ali, né? Na sua vida, no seu dia a dia, trabalhando, e tinha deixado realmente de buscar ao Senhor, quando sobrevém tudo aquilo sobre eles, né? Então, é o momento da gente se arrepender e voltar novamente para aquilo que Deus quer. Voltar para os princípios, né, da palavra, voltar para buscar o Senhor novamente. E, e aí, né, através do arrependimento, da oração, a situação vai mudar, né? Quando a gente confia, entrega ao Senhor. Então, uma das brechas para serem fechadas é isso, a gente voltar, né? Muitas vezes voltar ao nosso primeiro amor, voltar às práticas, né, da oração, da leitura, que muitas vezes a gente vai deixando de lado. As lutas vêm, né, as dificuldades vêm, a gente está vendo as coisas acontecer e a gente não reage, como a Andréia colocou aí, né? Não reage e tudo que o Senhor quer que a gente volte para Ele, né? Volte para o primeiro amor, aqueça o seu coração de novo, né? E o Senhor vai trazer estratégias para restituir esses anos que foram consumidos. Amém? Amém. E não quero que amedrontar de jeito nenhum, nós estamos numa manhã de libertação, de restauração, mas o ponto mais forte, mais intenso da ação de um gafanhoto é quando ele está na forma de devorador. Isso é no mundo natural e por isso foi tratado no mundo espiritual. É a forma adulta, é a fase adulta. Então, a resistência a estes princípios de dízimo, por exemplo, libera esse crescimento, essa forma mais intensa de ação do gafanhoto, que é a ação devoradora, de eliminar plantações. Então, por isso que eu creio que na Bíblia aparece esse símbolo, porque é a forma mais intensa de destruição. Um período de falta de entrega de dízimos pode gerar instâncias profundas de destruição. E como a pastora falou, não é porque Deus está esperando que você pague ele, não. É porque há uma cobertura, há uma aliança. E alianças quebradas trazem um aspecto bem terrível nesse caso. E a sua fidelidade diante do Senhor, pelo contrário, faz gerar atmosferas muito mais poderosas e eficazes de crescimento e de avanço. Não existe essa questão, não está sobrando. Não está sobrando para eu dizimar.
Não existe essa questão. Somente se nós não tiramos como primeiro. Se nós não tiramos como primeiro, não sobrará. Mas se nós tiramos como primeiro, isso eu não falo como alguém que nunca fez isso, porque já fiz, de pagar uma coisa e outra, e aí na hora que eu morrer, cadê? Né? Então, vamos alinhar as nossas vidas. É uma palavra de responsabilidade, uma palavra de atenção, mas também para os outros lados. Vamos alinhar nossas palavras, vamos remover a reclamação. E fique atento, fique atenta, porque nós já falamos uma e outra vez sobre isso, mas às vezes quando eu converso com vocês ainda ouço lamentos, lamúrias, e isso não vem da parte do Senhor. E outra questão, André, que às vezes pode ter pessoas aqui, eu não conheço a vida de todo mundo, que às vezes o marido não é cristão e ele não é dizimista. Sim. Né? Então, você, mulher, pode orar pelo seu marido, né? Que a esposa santifica o marido. E aquilo que você tiver nas suas mãos, dê como símbolo, né, de oferta, de dízimo. Sim, sim. Esse é o caso da nossa mãe. Minha mãe não trabalhava fora, e ela recebia ali uma espécie de mesada do meu pai, e sempre era fiel. Era muito interessante, como às vezes ela dava a gente um dinheiro para passagem de ônibus e não sei o quê, e ela não trabalhava fora, né, para vir em casa. Então, realmente, faça isso, daquilo que você receber, porque essa parte santifica todo o restante, né? E para nós orarmos, eu quero liberar a promessa de Isaías 35, a pastora falou também sobre promessa. É uma promessa que eu tomei para a minha vida, e eu ouvi nos primeiros dias mais difíceis da minha vida. Foi, fecha, por favor, Virgínia, esse microfone. Isaías 35. Tome para você, segure nas suas mãos essa promessa. Não receba essa palavra como, poxa vida, agora eu estou vendo como eu estou distante, como as coisas estão acontecendo na minha vida, estão quebrando tudo. Não. Ouça essa palavra como misericórdia de Deus, para que a sua vida seja completamente alinhada, porque Ele quer abrir os céus. Os céus estão cheios de bolsões, de bênçãos. E o Senhor rasga com a espada da palavra para cair sobre nós bênçãos e bênçãos. Porque Deus é abençoador, Deus tem prazer em abençoar, em restituir. Então, Isaías 35 diz assim: o deserto e a terra seca se alegrarão, os lugares secos exultarão e florescerão. Florescerá com fartura, exultará de alegria e romperá em cânticos. A glória do Líbano, a honra do Carmelo e Saron lhe serão dadas. Eles verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmais os joelhos vacilantes. Dizei aos aflitos de coração, sejam fortes, não temam. O seu Deus virá com vingança, sim, ele virá com a divina recompensa e te salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os olhos dos seus familiares serão abertos, em nome de Jesus, e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, como aquela imagem do Negueb, né? Um deserto, e que as fontes começam a brotar e tudo começa a ficar verde. Eu quero declarar sobre a sua história, sobre a sua vida, em nome de Jesus. E a areia abrasadora se tornará em lago, e a terra sedenta em mananciais de águas, e haverá relva em canas e junco nas habitações onde havia chacais, onde havia demônios, onde havia migradores, cortadores, devoradores. O Senhor trará chuva para remover ventos para retirá-los. Versículo 8. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O impuro não passará por ele, mas somente os remidos. Os que caminharem por ele, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz subirá por ele, nem se achará ali, mas os redimidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão, e irão para Sião com júbilo, e trarão alegria eterna sobre a cabeça, e alcançarão felicidade
e a alegria, e a tristeza, e o pranto fugirão deles. Eu declaro que o lugar de pranto na sua casa vai ser substituído por um lugar de alegria. Eu declaro em nome de Jesus que todo poste ídolo, a mesquinharia, é quebrado pelo poder do nome de Jesus. Todos os lugares eu vejo cômodos com os quatro pontos de cômodos cheios de poste ídolos, a miséria, a pobreza, a escassez, mas eu declaro que estão quebrados pelo poder do nome de Jesus. Esses postes ídolos, essas imagens que não são naturais em si, espirituais, representando esse apego, essa coisa demoníaca. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão ao Senhor, ó Deus, pelos anos que nós nos deixamos ser consumidas por uma ação de destruição, de engano, de erro, uma ação, ó Deus, sem ofertar, sem dizimar, sem primiciar, sem sermos com o coração flexível e aberto a abençoar, a sermos generosas. Nós pedimos perdão ao Senhor por toda lacuna que nós abrimos em relação aos dízimos e às ofertas, toda lacuna que nós abrimos na nossa casa, na nossa família e nas nossas gerações, e tudo que nas nossas gerações houve pessoas que conheciam o princípio, mas endureceram seus corações, fecharam seus corações, que iam, participavam de cultos, de reuniões, comiam, bebiam da mesa do Senhor, mas nunca tinham uma oferta a dar. Pai, nós pedimos perdão ao Senhor por todas as nossas famílias, todas as famílias aqui, gerações representadas que tiveram valentes na área das finanças, dos recursos, valentes que amarraram, que oprimiram, que foram homens e mulheres mesquinhos, avarentos, que seguraram os recursos, que não abençoaram os filhos, que não abençoaram as esposas, que não abençoaram igrejas, não abençoaram lugares, e que trouxeram sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas gerações, essa porta fechada, esse lugar de fracasso, esse lugar de miséria. Em nome de Jesus, nós confessamos, pedimos perdão ao Senhor, também confessamos toda a murmuração, reclamação, descontentamento, em nome de Jesus. Ó Deus, a voz que dizia, não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada, nós repreendemos, aliás, nós confessamos, pedimos perdão por essas palavras que foram liberadas, que foram ditas, que sempre diz, não posso, não consigo, não tenho, não vou conseguir. Em nome de Jesus, nós pedimos perdão, porque a tua palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Nós pedimos perdão por essa dificuldade de compartilhar, de abrir mão, de ceder. Em nome de Jesus, nós pedimos perdão ao Senhor pela falta de misericórdia nos nossos corações, pela falta de sensibilidade à tua voz, pela falta de sensibilidade, Senhor, aos movimentos proféticos nessa temporada. Nós pedimos perdão ao Senhor por toda coisa que foi aproveitada, reaproveitada, costurada, remendada, uma mentalidade de escassez. Nós pedimos perdão ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, por toda a destruição que nós permitimos na nossa casa, por todo bem que nós não zelamos, nós não cuidamos, nós não consertamos. Pai, nós pedimos perdão ao Senhor por nós e pelas nossas gerações, pelas portas abertas ao portador, ao migrador, ao devorador, as portas da idolatria, nós pedimos perdão, a porta da feitiçaria, nós pedimos perdão em nome de Jesus, a porta das frequências do murmúrio, em nome de Jesus, nós pedimos perdão ao Senhor e confessamos nessa manhã a nossa ignorância, confessamos em nome de Jesus a nossa insensibilidade e o fato também de nós deixarmos que tudo venha sobre as nossas costas, amontoando, 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 como se nós fôssemos capazes de carregar tudo sem dizer um não, mas nessa manhã nós tomamos autoridade sobre os nãos que nós devemos declarar em nome de Jesus, em nome de Jesus. E diante dessa confissão que eu faço, que as minhas irmãs estão fazendo,
Senhor, e que estão se arrependendo agora, diante desse novo posicionamento, eu declaro em nome de Jesus, céus abertos sobre as nossas colheitas, chuvas temporãs serôdia, cumprimento das promessas de fartura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero ainda pedir perdão ao Senhor pela acumulação, pelos bens acumulados nas nossas gerações, pessoas que acumularam, colocaram dinheiro debaixo do colchão e nunca usaram, compraram e não dividiram e não repartiram. Eu peço perdão em nome de Jesus. Da linha da mentalidade de acumulação, de ser só para si, e não pensar no reino. Confessamos perdão em nome de Jesus. E diante dessa confissão, declaramos tempo de restituição. Venha um tempo de restituição sobre a sua casa, sobre a sua família, tudo que foi traçado, comido, tudo que foi cortado por esses devoradores, por esses gafanhotos, em nome de Jesus, tudo que exterminando a comunhão, o relacionamento, o amor, a fidelidade, a junção mesmo de casa, tudo aquilo que teve trazendo separação, em nome de Jesus, que nesse tempo seja removido e restituído. Em nome de Jesus. Como prosperidade, fazendas, territórios, espaços, criatividade, empregos. Em nome de Jesus, eu declaro que nós saímos agora do governo de Faraó, que é esse governo que diz você vai ter que trabalhar do mesmo jeito, mas vai ter que fazer mais. Aliás, você vai ganhar do mesmo jeito, mas vai ter que trabalhar mais. O mesmo salário, mas trabalhando mais. Eu quebro, em nome de Jesus, essa mentalidade do Faraó que suga os recursos, que traz escravidão financeira, que traz escravidão. Meu Deus, nos seus dias, mulheres perdendo vigor, eu declaro que a energia volta, eu declaro que o vigor volta, eu declaro que a alegria volta à sua casa, à sua vida, como herança do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, derrama, Senhor, porque são promessas do Senhor, são promessas do Senhor, meu Deus, as raposinhas. Declaro agora e peço ao Senhor um movimento angelical, removendo agora as raposinhas do seu campo, da sua vinha, dos seus lugares de fartura, de prosperidade, toda raposinha que se levantou nessa temporada para sugar, para minar os recursos, em nome de Jesus. Eu digo que as raposinhas são removidas agora, em nome de Jesus, raposinha da ganância, da militância, da falta de escassez, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, para abençoar. E Em nome de Jesus. Aleluia. Arrebentando oh, Jesus, bendito seja o teu nome, Senhor. Avanço, toda miséria na sua casa, toda pobreza na sua casa é removida agora em nome de Jesus. Toda falta, toda escassez, toda penumbra, toda obscuridade, em nome de Jesus. Luz agora sobre a sua vida. Luz agora. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, em nome Aleluia. de Jesus, eu tomo autoridade agora para orar sobre as suas finanças que ficaram retidas, lugares em que recursos ficaram retidos, documentos que estão tramitando na justiça e que estavam bloqueados, impedidos, em nome de Jesus, são liberados agora. Libera aposentadoria, libera, Senhor, em nome de Jesus. Sobre as nossas casas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome Entende essa causa. Essa fartura e prosperidade agora. Em nome de Jesus. Ligado ao coração do Pai, o coração ligado aos desejos do Pai para esse tempo. Estão ouvindo a voz do Senhor para irem aqui e ali. Eu declaro em nome de Jesus que não faltarão os recursos,
não faltarão os recursos para os projetos, não faltarão os recursos para abrir caminho, não faltarão os seus recursos se alinham agora ao governo do Pai, daquele que é o rei, daquele que governa pelos séculos dos séculos, daquele que é o dono do ouro e da prata. Coloque-se nas mãos do Senhor, deixe o Senhor tratar a sua vida, Em nome de Jesus. caminhos de fartura e de abundância abertos em todos os lugares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós tomamos posse, Deus, dessa palavra. Nós selamos essa palavra no nosso coração, no nosso espírito, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Nós declaramos céus abertos, Senhor. Nós declaramos um tempo de restituição, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar agora, Senhor, por cada marido, Deus, representado aqui, Deus. Oh, Pai, nós clamamos para que o Senhor venha quebrar toda a estrutura de Nabal, Senhor, que o Senhor trouxe à minha mente agora. Amém. Nabal era um homem mesquinho, Nabal só pensava nele mesmo. E quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha repreender esse espírito de Nabal na vida dos maridos, Pai. Que o Senhor venha trazer sobre eles agora inteligência, que o Senhor venha trazer sabedoria. Ó Deus, o Senhor venha tirar todo espírito de miséria sobre a vida deles agora. Deus, e tudo aquilo que eles estão, ó Deus, através do suor, do trabalho, recebendo, que o Senhor possa multiplicar e que haja a fidelidade do Senhor sobre a vida deles e que eles sejam fiéis ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, arranca esses homens deste lugar, ó Deus, de segurar o dinheiro, de reter o dinheiro, arranca deste lugar, Senhor. Ó Deus, e dê sobre cada mulher aqui, sobre as nossas vidas, esse espírito de Abigail, Senhor, que foi sábia, aquela sabedoria de entender, ó Deus, a situação, ó Deus, e pelo contrário, de encher ali, ó Deus, mais vasilhas, de encher aquele local, de preparar alimento, de levar ali para Davi, Senhor, porque ela viu a situação. Ó Deus, por isso nos dê graça, Senhor, sabedoria sobre cada mulher aqui, para entender, ó Deus, o momento exato de agir, de falar, ó Deus, de clamar, Senhor, em nome de Jesus, para que venha, Senhor, essa restituição sobre os nossos lares, sobre a nossa casa. Deus, nós estamos aqui pedindo a mentalidade do reino, que venha essa mentalidade do reino sobre nós, Pai. Ó Deus, pela tua palavra já diz que nós estamos assentados à tua direita, nós já estamos reinando neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, muda a nossa mentalidade. E eu clamo ao Senhor também, Senhor, assim como naquela passagem, Elias chegou ali, perguntou à viúva o que ela tinha, só um pouco de farinha e azeite, ele pediu, faz um pão para mim. Oh Deus, e ela, pela fé, ela fez tudo, entregou para o profeta, e ele declarou que nunca mais faltaria ali o azeite e o pão. E é isso que nós declaramos, ó Deus, nessa manhã, que não vai faltar o azeite e o pão, que nós vamos ser fiéis, nós vamos entregar ao Senhor tudo que temos, tudo que somos, nós entregamos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. E, ó Deus, que seja removido, tirado das nossas casas, todos esses espíritos de miséria, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, sabemos que o Senhor é fiel. E a tua palavra diz lá no Salmo 23, ó Deus, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanharão em todos os dias da nossa vida, e que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, Senhor. Ó Deus, nós cremos nisso, que não vai nos faltar a paz, não vai nos faltar a alegria, não vai nos faltar o sustento, Senhor, não vai nos faltar, ó Deus, ó Pai, tudo aquilo que precisamos no nosso dia a dia, porque o Senhor é fiel e o Senhor é o nosso Pai. E nós queremos continuar te honrando, Senhor, com tudo que o Senhor tem nos dado, Pai, em nome de Jesus. Que cada mulher venha se posicionar, Deus, ó Pai, neste lugar, ó Deus, de receber essa provisão e de declarar, Deus, a bondade e a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Todo o sistema
Em de nome de Jesus. dívida seja cancelada.